Bom, pessoal, agora que nós conversamos a respeito das hiponatremias, vamos falar agora sobre a hipernatremia. Hipernatremia, nós vamos ter aqui o sódio acima de 145. Lembra que o normal dele é 135 a 145. Então, se a gente tiver um valor acima de 145 miliequivalentes por litro, nós temos uma hipernatremia. A grosso modo, o que pode estar envolvido na gênese da hipernatremia? Bom, estados de desidratação, onde eu vou ter uma concentração do sódio. Nós podemos ter também uma infusão hipertônica. Eu estou dando para o meu paciente uma solução que tem muito sódio, muito eletrólito. Então, ele pode acabar tendo uma osmolaridade maior, pode acabar ficando hipernatrêmico. Se eu tiver uma incapacidade de concentrar a minha urina, estou tendo dificuldade em concentrar a minha urina. Estou reabsorvendo muitos eletrólitos, a urina está indo embora pouco concentrada, está indo muito líquido e pouco eletrólito. Posso acabar tendo um acúmulo de sódio, portanto uma hipernatremia. Ou então a hipodipsia, muito comum em idosos. O cara está ingerindo pouca água, mas a ingesta de sódio está normal. Então eu vou ter um menor volume, uma quantidade igual de sódio, sódio fica mais concentrado e aí hipernatremia. Pessoal, no caso da hipernatremia, todas as hipernatremias são hiperosmóticas, elas são, portanto, hipertônicas. Então a gente não precisa ficar fazendo tantas divisões quanto na hiponatremia. Se é hipernatremia, automaticamente é hipertônica. Não tem estresse quanto a isso. Quando eu pegar um paciente aqui com um quadro de hipernatremia, eu vou olhar diretamente para a volemia dele. Então, vou poder ter aqui o meu paciente euvolêmico. Eu vou poder ter o meu paciente aqui hipovolêmico. Ou vou poder ter aqui o meu paciente hipervolêmico. Tá? E aí a gente discute aqui o que pode levar a cada um desses quadros. Bom, o hipovolêmico eu já tinha avisado que ele não é nosso amigo. Sempre que a gente pegar aqui nos distúrbios do sódio uma condição de hipovolemia, nós vamos ter que separar em causas extra-renais e em causas renais, tá bom? Então vamos lá, vamos falar primeiro das extra-renais. Causas extra-renais de hipernatremia hipovolêmica. Exatamente iguais às causas de hiponatremia hipovolêmica. Então a gente vai ter aqui diarreia, nós vamos ter aqui também vômito e queimaduras. Aí você vai falar, ué, mas ela causa hiponatremia e também causa hipernatremia? Sim, pessoal, isso vai depender do tempo de instalação da condição, da evolução, do tipo da diarreia, certo? Também podemos ter aqui, incluir aqui nessa classificação, a hipodipsia. Quer dizer, eu estou ingerindo pouco líquido, eu estou hipovolêmico e estou hipernatrêmico porque o sódio está normal. Só que como eu tenho menos volume, ele está mais concentrado. Se ele está mais concentrado, eu vou ter mais de 145 miliequivalentes por litro. Então, eu vou estar hipernatrêmico. E as causas renais? Aí nós vamos falar sobre os de diuréticos, principalmente diuréticos de alça, como a furosemida. E também a gente vai falar sobre a diurese osmótica, como causas de hipernatremia hipovolêmica. Isso aqui porque, né, a gente tem que lembrar que, por exemplo, a diurese osmótica, nós vamos ter aí um fluido tubular que ele vai estar com uma grande osmolaridade, vai atrair mais líquido, o líquido vai embora. Meu sódio ficou, pronto. Tem uma hipernatremia com baixo volume, hipernatremia hipovolêmica, certo? Então, causas extra-renais estão aqui, causas renais estão aqui. Em relação às causas de hipernatremia hipervolêmica. Quando a gente falar sobre isso, a gente vai ter que falar sobre deixa eu colocar aqui, hiperaldosteronismo. Nós vamos falar sobre também a síndrome de Cushing e vamos falar sobre a salina hipertônica como causas de hipernatremia hipervolêmica.
O hiperaldosteronismo por quê? Lembra? Mecanismo da aldosterona. Ela vai chegar lá no meu ducto coletor, vai ativar os canais epiteliais de sódio para reabsorver sódio e excretar potássio e hidrogênio, tá bom? Então, assim, se eu tenho hiperaldosteronismo, se eu tenho muita aldosterona, eu vou reabsorver muito sódio. Se eu vou reabsorver muito sódio, eu vou ter aqui uma hipernatremia. Ao mesmo tempo que o sódio está indo, ele tem um poder osmótico muito grande, vai atrair o líquido, então hipernatremia hipervolêmica, porque o volume também vai ficar aumentado. Síndrome de Cushing, pessoal, ele nada mais é do que o hipercortisolismo. Nós vamos ter muito cortisol. E se vocês lembrarem da fisiologia, todos os glicocorticoides eles também têm ação mineralocorticoide. Como, por exemplo, a aldosterona é um mineralocorticoide. O cortisol é um glicocorticoide. Porém, os glicocorticoides também têm ação mineralocorticoide. Então, se eu tiver muito cortisol, o que vai acabar acontecendo, pessoal? Eu vou ter também uma ação mineralocorticoide e aí vou acabar tendo uma retenção hidrossalina, vou ficar hipervolêmico e hipernatrêmico. E a salina hipertônica é simples, eu estou dando um volume com uma alta concentração de sódio. Então, estou dando volume hipervolêmico. Ao mesmo tempo que a concentração dela é alta, é hipertônica, então hipernatremia. E no euvolêmico nós temos que lembrar, e não podemos nos esquecer do diabetes insípidos, que pode ser central ou de origem nefrogênica, tá? Bom, pessoal, diabetes insípidos a gente tem ou uma ausência de produção de ADH, ou então lá no meu rim, ou seja, nefrogênica, eu não estou respondendo corretamente a esse ADH, seja por uma insensibilidade ou seja por algum problema no receptor, algo do tipo. Então, assim, o volume vai estar mantido, porém o meu ADH não está conseguindo, agir, e aí eu vou começar a perder líquido, no sentido de que eu vou acabar permitindo uma concentração maior do meu sódio. O líquido está indo embora, o sódio está ficando, o sódio vai ficar mais concentrado, eu vou ter então uma hipernatremia. Lembrar as causas de diabetes insípidos nefrogênico é importante, tá? Porque o lítio, por exemplo, ele pode causar um diabetes insípidos nefrogênico. Então, muitos medicamentos antipsicóticos e psiquiátricos, medicações utilizadas aí na psiquiatria, elas têm lítio em sua composição e o lítio pode atrapalhar a ligação do ADH com o receptor V2, causando um diabetes de característica nefrogênica. Além disso, hipocalemia, hipercalcemia, doença renal crônica e anemia falciforme também podem aí contribuir para a ocorrência de um diabetes insípido de característica nefrogênica. Em relação ao diabetes insípido central, pode ser por um trauma, pode ser por um pós-cirúrgico que não deu muito certo, pode ser por sangramento, né? Eu tive uma hipoperfusão lá na minha hipófise e agora eu não estou mais secretando corretamente o ADH. Então eu tenho um diabetes insípido central. Ou pode ser congênito também, então pode ser tanto congênito quanto adquirido, certo? Vamos ver aqui se tem mais alguma informação relevante a respeito da hipernatremia. Acho que deu para pegar aqui os mecanismos principais. Muito bem, pessoal. Vamos seguir em frente aqui, então. Falando agora sobre o potássio. Sódio é isso. Então, nós podemos ter aqui hiponatremia e hipernatremia. As divisões são essas, assim que a gente identifica cada uma. Aí você fala pra mim, pô, cara, como é que eu vou saber se o cara tá hipervolêmico, hipernatrêmico por causa de um hiperaldosteronismo ou uma síndrome de Cushing? Característica, gente, você vai pegar o cara, ele vai estar com potássio lá embaixo, ele pode estar com uma alcalose metabólica e o sódio lá em cima, relaciona com a aldosterona, tô tendo muita aldosterona, reabsorvendo muito sódio, mandando muito potássio e hidrogênio embora, então
Se você pega um quadro onde você tem alcalose metabólica, ou pelo menos um pH um pouco mais básico, você pega aí um paciente que ao mesmo tempo que ele tem isso, ele também tem uma hipocalemia, ou um potássio ligeiramente diminuído, e ao mesmo tempo o sódio está lá em cima, ele está hipervolêmico, é muito mais característico de um hiperaldosteronismo. Agora, meu paciente está obeso, tem aquela giba de búfalo, estrias no corpo, sabe? Vou pensar muito mais numa síndrome de Cushing. E a salina hipertônica, aí é culpa do médico, né? O médico que está fazendo a infusão desse composto, aí você vai saber. É muito simples, certo? É o mesmo caso da furosemida. Como é que eu vou saber que é por causa dela? Porque você que está administrando ela, certo? Pega na história do paciente. Isso aqui vai ser informado. Diabetes insípido central e nefrogênico. Também eu vou colhendo a história, eu vou vendo o que esse cara pode ter tido, ou o que ele tem. Ah, ele tem um histórico de cirurgia recente, neurocirurgia recente, cirurgia de hipófise. Pô, muito mais provavelmente foi uma causa central. Ah, ele usa um antipsicótico, não sei o que. Então, pô, vou pensar mais numa causa nefrogênica, pensando na questão do lítio, entendeu? Você tem que ter esse feeling, você tem que ter esse pensamento e aí você vai conseguindo chegar aos diagnósticos mais prováveis. Outra coisa, ó, entrando agora aqui no potássio, a gente fala um pouco antes a respeito do controle do pH. Nosso sangue, pessoal, para manutenção da vida, ele tem que manter um pH entre 7,35 a 7,45. Para que não ocorram variações bruscas no equilíbrio ácido básico do nosso organismo, nós temos sistemas que ajudam a manter o pH sem sofrer grandes variações. Então, são os sistemas tampão. Nós temos aqui o bicarbonato, nós temos aqui proteínas, principalmente a albumina. Nós temos também aqui, além do bicarbonato e das proteínas, nós vamos ter o tampão urinário. Basicamente aí composto por fosfato e amônia. E nós vamos ter a hemoglobina, também agindo como um tampão. Esses sistemas, pessoal, eles vão evitar que ocorram variações bruscas do pH no nosso sangue. E por isso são chamados de sistemas tampão, porque eles fazem um tamponamento. Se não fosse por eles, qualquer coisa que a gente comesse, um minuto que a gente ficasse sem respirar, já ia ter um distúrbio assim, um distúrbio do potencial hidrogênio iônico muito grande, um distúrbio do pH muito grande, e isso seria extremamente danoso à vida, seria incompatível com a vida, na verdade. Bom, então a gente tem que pensar aqui em condições que podem aumentar ou diminuir o nosso pH. Por exemplo, tampão bicarbonato, HCO3-, muito importante. Se eu tiver uma reabsorção excessiva de bicarbonato no meu túbulo contorcido proximal, eu posso ter aqui um aumento do meu pH, ou seja, uma diminuição da acidez sanguínea, que pode me levar aqui a uma alcalose metabólica. Se eu tiver uma excreção muito acentuada de bicarbonato, ou seja, se eu tiver pouco bicarbonato, eu posso ter uma acidose metabólica, certo? Então, raciocínio simples. Se eu tiver aqui, por exemplo, se eu começar a hiperventilar, eu vou estar expulsando muito CO2. O CO2 tem um caráter ácido, então se eu tiver aqui uma diminuição de CO2 diminuída, posso ter aqui uma alcalose respiratória. Se eu não estiver respirando, uma apneia, vou começar a concentrar o CO2 no meu organismo, vai aumentar a acidez, diminuir o pH, então posso ter uma acidose respiratória, na qual eu vou ter aqui um aumento da minha concentração de CO2, certo? E eu posso ter condições mistas, na qual eu tenho o aumento ou diminuição do meu pH,
ocorrendo ao mesmo tempo tanto por uma questão metabólica quanto por uma questão respiratória. Então ocorre aqui os dois ao mesmo tempo, não metabólico ou respiratório isoladamente, ocorre os dois de uma vez só, juntos, tá? Mas assim, por que a gente está falando disso? A gente está falando disso para começar a falar do potássio. E eu vou fazer o link aqui para que vocês consigam entender o que tem a ver a questão do pH com o meu potássio. Falamos do sódio, agora eu vou falar do potássio. Bom, pessoal, o potássio é um eletrólito muito importante, tá? Ele tem uma série de funções no nosso corpo. Lembra da fisiologia? Entra sódio, sai potássio, despolarização de membranas, né? Condução de impulsos nervosos. O potássio é essencial. Ele deve ser mantido em uma concentração de 3,5 a 5,5. 3,5 a 5,5 miliequivalentes por litro, certo? Se eu tiver menos potássio que isso, a gente vai ter uma condição de hipocalemia. Se eu tiver mais potássio do que isso, eu vou ter uma condição de hipercalemia. E potássio, gente, ele tem aqui tanto um balanço interno quanto um balanço externo. Você vai falar, meu Deus, o que é isso? Bom, o que vai ditar quanto potássio eu tenho no meu sangue? Primeiro, o balanço externo, que é basicamente o quanto eu estou ingerindo e o quanto eu estou eliminando. Como é que eu ingiro potássio? Uai, alimentação. Pensa na banana. Banana tem bastante potássio. E por onde que eu elimino esse potássio? Sai nas fezes, mas principalmente excreção renal, tá? Então, o balanço externo é basicamente ingesta e excreção do potássio. O balanço interno, ele tem muito mais a ver com como esse potássio ele é direcionado quando ele já está dentro do nosso corpo. Porque, essencialmente, o potássio ele é uma partícula, né? Ele é aqui um íon intracelular. Então, eu posso controlar o quanto ele está dentro ou fora da célula. E com base nisso, eu consigo mexer na concentração sérica dele. E isso a gente chama, né, de alterações do balanço interno. E a gente vai estudar ambas, tá bom? Então, assim, o que vai causar uma hipocalemia ou uma hipercalemia? Não é o quanto de potássio eu tenho dentro das minhas células, é o quanto de potássio está na minha corrente sanguínea. Ele é um íon majoritariamente intracelular. Porém, se ele começar a sair de dentro das células e ir para o meu vaso sanguíneo, eu posso ter uma hipercalemia. O contrário também é verdadeiro. Se eu tiver um influxo muito maior do que o normal para dentro da célula, ou seja, ele está saindo do meu vaso sanguíneo e indo em excesso para dentro da célula, para o meio intracelular, eu posso ter uma hipocalemia. Porque quando a gente vai falar aqui que o potássio tem que estar entre 3,5 e 5,5 miliequivalentes litros, a gente está falando que ele tem que estar assim na corrente sanguínea. Tá? Então, se eu estou colocando mais potássio para dentro da célula, ou se eu estou tirando mais potássio de dentro da célula, isso vai influenciar na minha concentração sérica do potássio. E a esse mecanismo aqui, essa interação, né, de tirar potássio da célula, colocar potássio na célula, a gente chama de balanço interno. O balanço externo ele é controlado, gente, pela aldosterona. Por que ele é controlado pela aldosterona? Lembra? Do ENaC. Ela vai agir lá no ducto coletor, vai fazer reabsorção de sódio e excreção de potássio e hidrogênio. Então, se eu estou tendo um excesso de potássio, uma hipercalemia, eu posso ter uma maior liberação de aldosterona. A aldosterona vai tentar eliminar mais esse potássio. Ou seja, aqui é um ajuste do controle do balanço externo. Ao passo que o balanço interno, ou seja, quanto eu estou tirando de dentro da célula ou colocando dentro da célula, vai ser aqui regulado e controlado pela bomba de sódio e potássio. E, consequentemente, tudo que faz essa bomba trabalhar mais ou menos vai também aí
ter interação e ser responsável pelo balanço interno do meu potássio. Sobre o balanço externo não tem muito o que falar. É o quanto você está ingerindo e o quanto você está eliminando. Agora, quando a gente entra aqui no mérito de falar sobre o balanço interno, e a gente tem que falar sobre a bomba de sódio e potássio e tudo que a influencia, a conversa fica um pouco diferente. Por quê? Porque a gente tem alguns compostos que vão fazer essa bomba funcionar mais ou menos. A insulina, por exemplo, ela vai influenciar a entrada de potássio para o meio intracelular. Tá? Deixa eu só colocar aqui assim. Assim como os beta-2 agonistas, ou seja, as catecolaminas. Formoterol, salbutamol, tá? Esses compostos também vão fazer com que o potássio saia do meio extracelular, seja interstício ou intravascular, e se dirija para o interior das células. Ok? Condições de acidose vão fazer o contrário, vão fazer o potássio sair da célula e ir para o meio extracelular. Ao passo que condições de alcalose vão fazer com que o potássio tenda a adentrar a célula. E tudo isso aqui, então, é o nosso balanço interno. Então, pensa, pessoal, vamos pensar junto aqui. Eu tenho um paciente acidótico. Vou lá, faço uma dosagem sérica do potássio. É mais fácil essa dosagem aí dar alta ou baixa? Alta. Por quê? Porque eu estou estimulando através da acidose com que o potássio saia de dentro da célula e vá para o meio extracelular, consequentemente, por exemplo, para a corrente sanguínea. E aí, a hora que eu for dosar, eu vou ter um potássio alto, uma hipercalemia. Eu posso ter o meio intracelular abarrotado de potássio, isso não é problema. O problema é a elevação do potássio no meio extracelular, ou seja, interstício e vasos. Porque a partir do momento que eu tenho potássio elevado na minha concentração sérica, isso vai começar a repercutir, repercussões no sistema nervoso e principalmente repercussões cardíacas. Vai influenciar muito o funcionamento do meu cardiomiócito, tá? Agora pensa, eu tenho um paciente com uma hipercalemia. Eu posso dar insulina para ele? Porque aí o potássio vai entrar na célula e vai sair da corrente sanguínea? Vai diminuir o potássio? É uma terapêutica que eu posso pensar em fazer? Sim. Posso pensar em dar um Berotec para ele? Ou seja, um beta-2 agonista? Posso. São todas terapêuticas viáveis nesse caso. Então, agora que a gente entendeu qual que é a relação do pH com o balanço interno do potássio, né? O que é o potássio sérico e o que é o potássio intracelular. Agora que a gente viu tudo isso, a gente pode falar sobre as condições em si, sobre as hipercalemias e hipocalemias. Vamos falar primeiro sobre a hipocalemia, que é basicamente aqui um potássio sérico, não se esqueça que é o sérico, abaixo de 3,5 miliequivalentes por litro. Bom, hipocalemias, pessoal, elas podem ser causadas por uma baixa ingestão. Eu não consigo produzir potássio do nada, eu tenho que ingerir. Se minha ingestão está baixa, obviamente o meu potássio vai ser baixo. Outro problema que eu posso ter muita perda do potássio, tá? Se eu tiver muita perda de potássio, eu também vou ter uma hipocalemia. O que pode fazer eu perder muito potássio? Diuréticos, tá bom? Tanto os tiazídicos quanto o diálse, eles causam aí um aumento da eliminação do potássio. Eu posso ter também, mas lembre-se, os poupadores de potássio não, né? São apenas os tiazídicos e os diálse. Eu posso ter também, né, muita perda fecal. Então, muita perda de potássio urinária, seja por diuréticos ou por qualquer outra condição, uma perda fecal exacerbada. Eu posso ter aqui uma hipomagnesemia, ou seja, um magnésio baixo. Pessoal, o melhor amigo do potássio é o magnésio. Se eu tenho magnésio baixo, é muito, mas muito provável e propenso que eu vou ter um potássio baixo também. Tanto é que às vezes eu não consigo corrigir o potássio e é por causa do magnésio. Às vezes eu preciso corrigir o magnésio para conseguir corrigir o potássio.
Então, sempre pensar na hipomagnesemia, que talvez possa estar aí levando a uma hipocalemia. Bom, além disso, o uso de medicações. Lembra que a gente falou? Insulina vai fazer potássio voltar para o meio intracelular, podendo causar uma hipocalemia. Os beta-2 agonistas, tá? E também os diuréticos que a gente conversou agora. Diuréticos. Temos também aqui situações de alcalose. Por que alcalose? Porque ela vai fazer aqui, ó, potássio entrar no meio intracelular. Se ele vai ficar entrando mais no intracelular do que o normal, vai diminuir o que está no extracelular. Consequentemente, vai diminuir o que está nos meus vasos e então diminuir a concentração sérica do meu potássio, levando a uma hipocalemia. Tudo bem? Síndromes genéticas também, que a gente vai falar um pouco sobre daqui a pouco. E também a acidose tubular renal. Bom, vamos falar um por um? Vamos lá. Baixa ingestão é simples. Estou ingerindo pouco potássio, vou ter pouco potássio, não tem segredo. Se eu estou perdendo muito, também não tem segredo. Se eu estou perdendo muito, minha concentração sérica vai ser baixa. Magnésio, muito relacionado com a concentração do potássio. Se eu tiver uma concentração baixa de magnésio, eu dificilmente vou conseguir manter uma concentração adequada de potássio. Também, então, uma hipomagnesemia pode levar a uma hipocalemia. Medicações, por quê? Insulina faz, né, a inserção, ou então pelo menos facilita a inserção do potássio no meio intracelular, e isso pode ser de forma exacerbada. E aí eu vou ter menos potássio no extracelular, menos do que o normal no caso, e aí eu posso ter então uma hipocalemia. Beta-2 agonista, mesmo mecanismo, faz o potássio entrar na célula. Se ele está entrando na célula, está ficando menos no vaso. Está ficando menos no vaso, menor a concentração sérica de potássio. E os diuréticos, tanto de alça quanto os tiazídicos, porque aumentam a eliminação e excreção aí do potássio. A alcalose, pelo mesmo mecanismo da insulina e do beta-2 agonista, porque vai favorecer com que o potássio vá para o meio intracelular, diminuindo a concentração sérica do potássio. Síndromes genéticas, a gente vai falar daqui a pouco quais, e a acidose tubular renal, dividida em tipo 1 e tipo 2. Tipo 2 é basicamente um problema no túbulo onde a gente não consegue excretar corretamente o H+, que é o nosso hidrogênio. E aí a gente vai poder inclusive ter aí uma acidose. E o tipo 1, só deixa eu inverter aqui, é o tipo 1. E o tipo 2, a gente vai ter um problema no túbulo contorcido proximal, onde a gente vai ter uma baixa reabsorção de bicarbonato, levando também aí a uma acidose. Ok? Aí você vai falar assim para mim, cara, mas a acidose não faz pular para fora da célula? Por que eu vou ter uma hipocalemia? Bom, se você chegou nessa pergunta, fico feliz, quer dizer que você está compreendendo. Mas o que vai acontecer, pessoal? Apesar de a gente ter uma acidose metabólica na acidose tubular renal tipo 1 e 2, o potássio ele vai estar baixo porque é um problema, é uma tubulopatia. E nessas tubulopatias, né, na acidose tubular renal tipo 1 e 2, a perda de potássio, a perda renal de potássio, ela vai estar muito alta. Então você vai ter uma acidose com perda de potássio, tá? Por isso que a gente vai ter uma hipocalemia, justamente por causa dessa tubulopatia. Então, é o único caso onde você vai ter uma acidose metabólica com potássio alto, na acidose tubular renal. É a exceção. Em todas as outras acidoses você vai ter um potássio baixo, tá? Não se esqueçam disso. Síndromes genéticas, pessoal, a gente tem que falar aqui sobre... Deixa eu colocar aqui. A gente tem que falar sobre a síndrome de Bartter, a síndrome de Gitelman e a síndrome de Liddle, tá?
Basicamente, são síndromes nas quais a gente vai ter uma maior excreção do potássio. Na síndrome de Bartter, ela é como se fosse uma, entre aspas, né? Você pode pensar ela como se fosse uma intoxicação por furosemida. A gente vai ter alterações de receptores que vão ter um efeito como se fosse um diurético. A pessoa vai urinar muito, vai perder potássio e vai ter uma alcalose metabólica. Na síndrome de Gitelman, que é um problema em outro receptor, tá? A mesma coisa, a pessoa vai urinar muito, vai ter uma excreção aumentada do potássio e aí uma alcalose. E na síndrome de Liddle, é como se fosse um hiperfuncionamento do ENaC, ou seja, como se o ENaC estivesse funcionando acima do normal. O que o ENaC faz? Reabsorve sódio, excreta potássio e hidrogênio. Então a gente pode ter aí uma alcalose pela excreção exacerbada de hidrogênio, uma hipocalemia pela excreção acentuada de potássio e pode inclusive às vezes achar até uma hipernatremia devido à reabsorção exacerbada do sódio. Muito bem. Hipocalemia a gente vai ter como sintomas algumas queixas neurológicas como fraqueza, reflexos atenuados, cãibras, fadigas, constipação e principalmente arritmia. Lembre-se que potássio afeta bastante o coração. Arritmias. Então, arritmias. Aqui no caso da hipocalemia, o principal mal que a gente vai enfrentar é a presença da onda U no eletrocardiograma. Ok? Isso aqui é um indicativo de uma hipocalemia. Muito bem, pessoal. Tratamento. Vou tratar a condição predisponente. O que está fazendo isso acontecer? Por exemplo, uma hipomagnesemia. Então, vou ajeitar o distúrbio do magnésio. É o uso da insulina. Vou tentar melhorar isso. Vou ver se eu não tenho uma outra opção terapêutica ou se... Entende? Então, assim, primeiro eu trato condição predisponente e, se necessário, eu faço a reposição do potássio, seja por via endovenosa ou então por via oral. Ok? Então, o que a gente não pode esquecer? Para ter um nível adequado de potássio, é muito importante ter um nível correto de magnésio, tomar cuidado com diuréticos, insulina e também com os beta-2 agonistas, ou também chamado de catecolaminas. Em relação aqui agora, vamos lá, a hipercalemia, que é o nosso potássio sérico, não se esqueçam, acima de 5,5 miliequivalentes por litro. O que a gente vai poder ter de causa? Bom, as causas são uma ingesta muito alta e ou associado com uma excreção diminuída, que pode ser causado, por exemplo, uma insuficiência renal, tá? Medicações, em especial aqui os IECAs e também os diuréticos poupadores de potássio, como a espironolactona. Por quê? Diurético está mandando o líquido embora, ou seja, eu estou ficando com menos volume, mas ele está poupando potássio, então eu tenho manutenção do potássio e menor volume, concentro meu potássio, hipercalemia. Ok? Simples. A acidose, por quê? A acidose, lembra, ela altera o balanço interno do potássio, fazendo com que o potássio saia da célula e vá aumentar minha concentração sérica. E temos também aqui o hipoaldosteronismo. Vamos discutir cada um deles. Vamos lá. Hipoaldosteronismo, o que vai acontecer? Tenho pouca aldosterona. Se eu tenho pouca aldosterona, eu vou excretar menos potássio, eu vou excretar menos H+, e vou reabsorver menos sódio. Então, se eu vou estar excretando menos potássio, ele vai acabar ficando numa maior concentração, portanto, hipercalemia. Ok? A acidose, por quê? Como eu disse, ela vai influenciar o balanço interno, fazendo com que o potássio saia do intracelular e vá aumentar a concentração sérica. Se a concentração sérica passa de 5,5, hipercalemia. Medicações, os IECAs e os diuréticos poupadores de potássio, porque
você vai estar perdendo o líquido e vai estar mantendo o potássio. Então ele vai ficando cada vez mais concentrado, concentração passou de 5,5, hipercalemia. E a ingesta muito alta e excreção diminuída é porque, né, o seu balanço externo ele vai estar fazendo com que a ingesta seja maior do que a excreção. Se a ingesta é maior do que a excreção, a concentração aumenta, podendo levar a uma hipercalemia. Simples assim. Bom, problema aqui da hipercalemia. A hipercalemia, além de poder causar repercussões neurológicas como fraqueza, fadiga e câimbras, ela leva ao risco de arritmias que são potencialmente fatais. No eletrocardiograma, a gente pode ter aqui a onda T apiculada, também chamada de onda T em tenda, tá? Causada pela hipercalemia. Sempre ficar atento a isso, pessoal. E como é que eu vou tratar essa hipercalemia? Primeira coisa, peguei um paciente com hipercalemia, eu tenho que rodar um eletro. Se eu tiver alteração eletrocardiográfica, eu vou ter que administrar nesse paciente, então vou colocar aqui o tratamento. Se tiver alteração eletrocardiográfica, vou ter que dar para ele gluconato de cálcio, para estabilizar a membrana do cardiomiócito e evitar uma arritmia fatal. Se o eletro vier normal, não preciso dar o gluconato, tá? Depois que eu dei o gluconato, ou se eu não precisei dar o gluconato porque o eletro estava normal, eu vou buscar corrigir a hipercalemia. Então, eu vou fazer o que? Restrição de ingesta. Eu vou tentar aumentar a eliminação disso aqui. Posso tentar usar um diurético. Eu posso também tentar mexer no balanço interno usando insulina. Ou então também usando o beta-2 agonista. Posso tentar diminuir a absorção intestinal de potássio usando o Sorcal, que ele vai diminuir a absorção intestinal de potássio, é uma medicação, né, que vai fazer isso. E se eu tiver acidose, eu posso corrigir a acidose. Vamos lá, vamos pensar. Restrição da ingesta. Se o meu paciente está com uma hipercalemia, eu não vou ficar dando potássio para ele. Nem na dieta, nem em infusão. Nem infusão. Não vou ficar dando potássio para ele. Ele já está com potássio mais do que deveria. Então restringe a ingesta de potássio. Diurético. Seja o diálcido ou o tiazídico. Eles fazem o quê? Eles fazem a espoliação do potássio. Eu vou preferir a furosemida, mas se eu usar um diurético que não seja poupador de potássio, ou seja, se eu usar um tiazídico ou então um diurético de alça, eu vou eliminar potássio, vou começar a corrigir minha hipercalemia. Insulina, lembra do balanço interno, ela faz com que o potássio saia da minha concentração sérica e vá para dentro da célula. Pode ajudar a diminuir o potássio sérico, ou seja, corrige minha hipercalemia. Beta-2 agonista, pelo mesmo motivo que a insulina. O Sorcal é uma medicação que reduz a absorção intestinal de potássio, então ele também faz parte aqui da restrição da ingesta. E correção da acidose por quê? A acidose não faz o potássio sair da célula e ir para a concentração sérica? Se eu corrigir a acidose, isso para de acontecer e aí eu começo a ajudar meu organismo a resolver essa hipercalemia, tá? O que eu vou usar em cada paciente? Depende. Se você chegou um cara para você hipovolêmico e ao mesmo tempo que ele está hipovolêmico, ele tem uma hipercalemia, eu vou preferir dar uma solução para ele, né? Uma solução aqui de insulina, né? Ao invés de fazer um diurético. O cara já está hipovolêmico, eu não vou dar um diurético para ele, tá? Agora, o cara chegou aqui hipervolêmico e com hipercalemia, aí eu vou preferir o diurético, ok? Se o cara está acidótico, eu vou corrigir a acidose. Isso vai depender da condição. Pessoal, uma coisa, quando você for usar a insulina, existe o risco de hipoglicemia. Então, geralmente, o que a gente faz para tratar esses pacientes com hipercalemia é dar a insulina junto com uma solução de glicose, o açúcar, né? Aí a gente dá o nome para esse composto, tá, de solução polarizada. Se o paciente tiver hiperglicêmico, você pode fazer a insulina isoladamente, mas é mais seguro fazer a solução polarizada para evitar uma hipoglicemia, ok? Agora, se você fez tudo isso aqui, tentou de tudo e nada resolveu, aí sim você pede ajuda para o nefro e provavelmente esse paciente vai precisar ir para diálise para resolver esse distúrbio do potássio. Ok, pessoal?
Sobre o potássio, é isso.